É isso aí, meus amigos, estamos ao vivo, diretamente aqui do Instagram, começando mais um Sala de Visitas. Hoje a minha convidada é a atriz, cantora, locutora, Carol Carvalho. Vamos aqui receber esse super talento. Vou colocar aqui a foto da minha convidada. Vamos lá. Carol Carvalho. Interessante também que vocês compartilhem a nossa live, compartilhem também o nosso canal Thiago Comunicador através do YouTube. Assine lá, seja inscrito no canal Thiago Comunicador no YouTube. E vou chamar aqui a Carol, uma grande talentosa, né? Um talento aí da comunicação. Deixa eu tirar a foto aqui para a nossa convidada entrar em cena. Aí agora a música para. Prontinho. Pode aceitar. Oi, Olá, como vai? tudo bom? Peraí, deixa eu só me entender aqui. Foi. Ok, fica à vontade. Tudo bom, Thiago? Boa A gente tem noite. que fazer aqui os testes, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa. Tudo ok pra você? Alguém fala aí, está tudo bem? Pra mim tá tudo ótimo, tô te ouvindo super bem. Bom, consigo te ouvir perfeitamente e obrigado por aceitar o convite. Ó, Thiago, só que eu vou te falar uma coisa. É Carô de Carolina, então é Carô com Ah, acentinho, é pra baixo. Mas muita Carol. gente... Carô, isso. É pra fazer uma Ok, frescura então. em cima de Carolina, que é bem tranquilo. Que houve até uma certa dúvida. Eu falei, olha, será que é Carol ou Caro? Mas tem muita gente que fala diferente. Mas tá tudo certo, é só arrumar que dá bom. Então, Carol de Carvalho, Caro, correto? isso, correto. Bom, mas a curiosidade é ligado a alguma coisa de criar um pseudo ou apenas reduzir o nome? Não, foi numerologia até. Numerologia? A minha família sempre me chamou de Carô. E quando eu comecei a fazer teatro com 13 anos, né, muito nova, eu tinha que escolher um nome artístico. E aí primeiro eu escolhi Caru, que era um outro apelido de criança. E aí uma amiga minha numeróloga ficou na minha orelha, falava assim, volta pra Carô, volta pra Carô. E olha que Uhum. coincidência, Ti, quando eu fiz um curso de locução, eu gravava pouca locução, mas quando eu fiz um curso com Nicola Lauleta, foi a primeira vez que eu coloquei o nome Carô no certificado. E aí, Olha, 7, 8 anos depois, é a minha principal atividade profissional e sou muito feliz. Aí, Jaque, Diogo, olha aí, fica à que vontade de todos, continue com a gente. Então, já que eu errei aqui, vamos começar de novo? Vamos começando mais aqui no Sala de Visitas. A minha convidada de hoje é a Carol de Carvalho. Então, tá explicado então, né? É questão Sim. da numerologia. Numerologia junto com o apelido de infância. Aí deu tudo Enfim, certo. colou, né? Colou. Boa noite, Agora, André. agora a minha curiosidade. Todo mundo tem talento e você tem múltiplos talentos. Você descobriu essa faceta desde a infância? Olha, eu comecei a cantar, eu já canto desde sempre, assim. Meu pai toca violão e canta, então como a Jaque, que tá aqui, que também que é Sim. uma grande cantora, eu acho que quem tem a música em casa consegue desenvolver esse lado muito fácil. Então cantar eu canto desde sempre. E com 13 anos eu fui fazer um curso de teatro numa escola que eu fazia, que por sorte do destino essas diretoras, que eram professoras de uma escola normal, né, de ensino fundamental, elas montaram uma companhia profissional de teatro e me convidaram para Olha. participar. Então, com 15 anos, eu fui para o teatro profissional. E aí a locução veio mais tarde. Então, tudo começou aqui para situar no teatro. Tudo E no fala um teatro. pouquinho das experiências como atriz. Olha, quando eu entrei nessa companhia profissional aos 15 anos, foi muito importante porque eu era muito nova, mas eu já convivi com profissionais de muitos anos de teatro, já entendi os perrengues que se tem de fazer um espetáculo e ter dificuldade em levar público, em ganhar cachês muito baixos. E aí eu falei, gente, se eu continuar é porque é isso que eu quero mesmo, porque não é fácil. E foi o que Ok. aconteceu. Então, essa chance de conviver já com o teatro como ele me deu a certeza que era isso que eu queria para a vida. Aí eu fui fazer faculdade de teatro, depois eu fiz faculdade de música, que também era uma coisa que eu queria muito. A música e o teatro sempre estiveram muito ligados na minha vida. E aí, quando entrou a locução, foi mais
Ó, a Veri que tá aí, Boa ela é noite. atriz também de teatro. É um processo que tem acontecido muito. Muitas pessoas de teatro têm vindo para o mundo da locução e isso é muito legal. Venham muitos. Venham todos. Bom, com 15 anos você já estava lá com uma experiência boa, né? Com veteranos. Isso Sim. contribui bastante, né? O que que você pôde aprender também? Ah, eu acho que a disciplina da carreira do artista, porque, né, você é dono do seu negócio, você, né, você ser um autônomo no Brasil, com as dificuldades que a gente tem, enfim. Então, acho que eu já aprendi desde muito cedo como ia ser a minha vida. Tanto, Thiago, que eu, por muitos anos, até os meus 37 anos, eu sempre tive uma atividade paralela. Porque eu achava que não era possível viver só de arte. Ó, a Dani tá aqui, grande cantora, grande atriz. Abraço. A gente acha, né? Enfim, a vida diz que a gente tem que fazer outras coisas porque não dá para viver só de arte. E quando eu resolvi acreditar e falar, cara, a locução tá virando, eu vou tentar. E aí agora eu faço teatro, locução e coisas relacionadas à música. Eu sou muito mais feliz, eu produzo muito mais, eu não tenho que ficar me dividindo a cabeça para outras coisas. Então, foi um processo longo, mas muito gratificante. Oi, Li, tudo bom, querida? Bom, você fez a junção do útil com o agradável, correto? Sim, com certeza. Bom, e fazer essa junção, isso colabora trazer mais o prazer do trabalho, porque às vezes tem gente que não tem o privilégio de fazer o que gosta, né? Exatamente. Então, fazer o que gosta, isso traz uma leveza também, eu creio, né? Ah, isso é um grande privilégio, com certeza. E foi um processo, assim, não é que eu desde sempre falei, não, vai dar certo. O meu otimismo, que eu sempre fui muito otimista, ele veio também com uma resposta das pessoas. Então, quando me procuram, oi, Ná, quando me procuram para falar, ah, será que eu largo o meu mundo corporativo, ou eu dou aula, ou eu faço alguma outra coisa para viver de áudio? Eu falo, vai sentindo, porque também não dá para ser vida louca e achar que vai virar em pouco tempo. Eu tive 25 anos de teatro para conseguir entender o que o mercado do áudio estava pedindo e conseguir dar. Então foi um processo longo antes de entrar e depois que eu entrei, como eu acho que eu já estava um pouco mais preparada por conta desses anos de teatro, aconteceram coisas muito legais muito rapidamente. Isso fico muito feliz também. Mas eu não sabia que ia ser assim, né? Hoje é fácil falar, mas... E o medo? E o medo de Verdade. largar, né? E falar, ai, caramba, como é que eu pago meus boletos? É a luta, né, pelos boletos. Ai, os boletos. Bom, uma coisa que eu creio que isso colaborou para você, né? Porque pelo fato de ser atriz, isso colabora também bastante na hora de uma boa interpretação de uma leitura. Isso ajuda muito? Eu acho que esse foi o diferencial. Quando eu comecei a fazer algumas coisas na locução, eu fazia como personagem, então eu fazia como atriz. Eu fazia o personagem de um spot de rádio. Então me chamavam para fazer a mãe, a namorada, sei lá, qualquer pessoa que participasse de uma cena que era só áudio. Por muito tempo eu fiz isso. Por ser atriz, eu achava que era o processo natural. Ah, eu sou atriz, então eu vou fazer o personagem. Só que o mercado, querendo essa voz mais natural, essa voz menos impostada, o Marquinho aí, falando assim, que é uma voz que qualquer um pode fazer. Quem fala de uma forma mais natural pode chegar onde as pessoas querem, fora disciplina, fora ter todo o trabalho, mas é possível. E aí eu me encontrei, assim, nessa linguagem mais natural, nessa linguagem, né, menos construída, assim. A minha voz não é uma voz impostada, não é uma voz preparada para isso, apesar de ter muito estudo e muita disciplina por trás. Então me deu espaço. Bom, é aquela questão também que muito se fala, até os professores falam isso, projetar, projeção da voz, né? São várias técnicas, né? No teatro, por exemplo, eu não posso falar com com o mesmo tipo de voz que eu falo aqui no microfone. O microfone eu trago pertinho de mim, diferente do rádio. O rádio também precisa de uma energia diferente. Então, eu acho que cada veículo você tem que se adaptar. Por isso que é legal você trabalhar e estudar para você ter segurança de conseguir fazer. Silva, Ena, querida, Nilson. Desculpa, eu vou falando aqui, Tati, que Fique à tem umas pessoas vontade. que eu conheço aqui.
ai, ai. Então é um processo que é muito importante, essa segurança, você se sentir preparado para os desafios. Porque todo dia, cada dia eu faço uma coisa aqui no estúdio. Não tem padrão. Cada hora aparece uma coisa nova. E eu adoro. Bom, a cada dia, a cada momento de nossa vida é aprendizados, né, e experiências. Eu gostaria também de saber como é que você avalia a sua evolução também. Ah, olha, eu acho que foi muito importante os anos que eu pude ir em estúdios por morar em São Paulo e muitas produtoras de áudio serem aqui. Eu tive muitas chances de direção tete a tete, ir na produtora gravar. A pandemia mudou essa configuração e eu acho que foi para melhor. Primeiro, porque democratizou. Então, hoje em dia, as pessoas de qualquer lugar do Brasil podem trabalhar com qualquer produtora do Brasil. Mas essa direção, hoje de manhã eu tive uma direção, eu tive uma gravação dirigida. Ela é mais rara, não é sempre que acontece. Então, você evoluir sozinho, dentro do seu estúdio, com uma autodireção, tentando resolver os pepinos que aparecem, eu acho que o processo acaba sendo mais lento do que quando eu tive a chance de ir em produtora. Então, eu ia numa produtora de manhã, era dirigida por uma pessoa. À tarde, eu ia em outra, era dirigida por outra pessoa. Então, a bagagem que a gente consegue por ter essas direções é muito maior, eu acho, do que nesse processo que está agora, que todo mundo está muito solitário, né? Por isso que também tem aumentado muito a procura por mentorias, porque você fica... Cara, quem vai me falar se eu estou no caminho certo? Então, eu acredito que a evolução que eu consegui ter foi muito por conta de ter essa possibilidade de ser dirigida por muitas pessoas num curto espaço de tempo. Em 4 anos, sei lá, não sei quantas peças eu fiz, mas assim, eu fui dirigida por muitas pessoas até vir a pandemia. Nossa. E você considera também a questão, enfim, a pandemia, o lado triste são as percas, enfim, a gente já sabe de tudo. Mas eu considero como uma oportunidade que visualizou, ou seja, a oportunidade de expandir, né? O que você também sente nisso? Porque antigamente, né, até o antigo normal, não sei se hoje é o novo normal, as pessoas frequentavam os estúdios, hoje é tudo feito em casa, então eu acho barato isso também. Ah, eu Isso acho muito ajudou? melhor. Ó, a Gabi que tá aqui, que ela é do Recife, assim, a gente sabe que as pessoas de outros estados começaram a ter muito mais possibilidade de trabalhar em campanhas nacionais, porque antes era muito regionalizado, né? Então, quem é de São Paulo faz para o Brasil inteiro, e quem é do Sul faz só para o Sul, quem é do Nordeste faz só para o Nordeste, e agora não, assim. Inclusive, isso acabou levando para as agências de publicidade, quando elas estão fazendo os roteiros, já pensando nessa regionalização nacional, não sei como chama isso. Então, eu acho que só ajudou. Só ajudou. Para quem é de São Paulo, teve que correr atrás, porque antes era fácil. Quem estava em São Paulo, conhecia todo mundo, estava fácil. E agora tem que correr. Mas eu acho muito mais legal dar a chance para mais pessoas do que manter esse privilégio cada vez mais. Aí, isso aí não evolui a nossa classe nunca, né? Bom, eu vi que você é associada ao Clube da Voz. Aí como é que E você chegou até lá também? Ó, o clube, para você entrar no Clube da Voz, você precisa ter uma quantidade de peças, principalmente em TV nacional. Eu nunca foi uma grande preocupação, não era um objetivo, porque eu achava que era meio distante, não sei, eu fazia alguns bons trabalhos, mas assim, para mim era uma coisa ainda muito distante. Ó, o Rogério está aqui, a gente se fala bastante. Maria, querida, porque assim, quando você coloca o Clube da Voz como um lugar meio inatingível, que era o meu caso, eu não me projetava lá. Até que um dia eu falei, um amigo meu que é do clube falou, você não pensa em entrar? Eu falei, nossa, imagina entrar no clube. Aí eu fui ver o que precisava. Aí eu contei as peças que eu fazia, eu falei, peraí que dá. E tentei, meio no chute, assim. Porque depois que eu entrei, Thiago, que eu percebi como foi importante entrar, eu não tinha dimensão de que era um grupo que seria tão acolhedor, que me Sim. ensinaria tanto, porque a nossa atividade de locutor dentro de um estúdio, de um home studio, é muito solitária. E quando eu entrei na associação do Clube da Voz, que tinha mais 80 pessoas,
como na mesma situação que eu e tendo uma grande troca, aí eu entendi como é importante o coletivo e talvez por isso eu tenha, depois de entender isso, vir no meu Instagram e compartilhar informações para que tenha mais acesso, porque realmente fica muito sozinho. Então, o Clube da Voz foi uma conquista muito legal e eu sou muito grata. É muito legal. Aprendo demais, todo dia. Bom, é também considerado assim, como é que eu posso dizer, uma grande vitrine também para o profissional? Olha, se eu te falar que, assim, eu não acho que eu trabalho mais por ser do Clube da Voz. Mas eu recebo orçamento, acho que é legal. Eu vejo mais como... Falando cruamente, Thiago, eu acho que ser do Clube da Voz é mais vitrine para quem é locutor do que para cliente. Eu acho que os clientes não estão muito ligando. Produtoras de Sim. áudio, eles não ligam muito. Eu perguntei antes de entrar, eu falei, se eu entrar no clube, o que vocês vão achar? Todos responderam, tanto faz. Então, eu acho que assim, mais entre os locutores, que eu acho que tem uma admiração por quem é do clube, que era o que eu tinha também, mas para o mercado em si, posso até estar equivocada, mas honestamente, assim, é mais uma conquista pessoal, é mais, poxa, legal, tá com um grupo, compartilhar, trocar informações, do que o mercado te vê de uma forma diferente. Eu não acho que vê de forma diferente, não. Então podemos dizer que o lance da glamorização é entre mais os amigos. Poxa, que bacana, você construiu isso, conseguiu. Já na linha do mercado de trabalho é algo muito, digamos assim, comum, né? É, eu acho. Eu acho que é mais em quem é locutor e quer entrar e que talvez tenha uma admiração pelos trabalhos que acontecem dos profissionais do Clube da Voz, que são bons profissionais por conta dessa seleção, né? Que precisa ter um tanto de trabalho e tal. Mas eu não acho que o próprio mercado, agências e produtoras veem isso com tanta diferença quanto quem não é, sabe? Não vejo. Bom, agora eu quero que você explique aqui para o pessoal que vai ver depois gravado e que também está aqui com a gente, o Uhum. que significa voz falada em vários estilos. Ah, que eu coloco na minha bio, né? Ó, a Sim. Rê aí, linda. Viu como é que eu pesquiso legal? Procuro Muito saber. bom. Então, Thiago, eu percebi, quando eu entrei na locução, no mundo do áudio, que tinha uma coisa assim, de você se colocar em algumas caixinhas. A gente não faz tudo, mas o que eu faço? Eu preciso falar o que eu faço. Eu preciso divulgar o que eu faço. Então, quando eu mando o meu material para alguém, eu mando o meu demo geral, com locuções normalmente publicitárias, né, em alguns estilos, e eu falo, olha, só que eu também, se você precisar de uma voz com um briefing específico, uma voz jovem, eu faço. Uma voz mais acolhedora, eu faço. Uma voz sensual, eu faço. Então eu me coloquei em algumas caixinhas. Então, em vários estilos que eu chamo, é isso. É de conseguir fazer alguns briefings com a mesma voz, com timbres diferentes. Isso me ajuda muito de ser cantora, então de conseguir colocar timbres diferentes. Então é isso, é uma propaganda de, olha, me chama para várias coisas. Não pense em mim só quando vier uma locução com essa cara. E Muito aí eu bem. Quero trabalho que. mais, né? Eu trabalho mais. A pessoa achando que eu posso chegar em algumas coisas diferentes, eu trabalho mais. Então, tem dado certo. Muito bem. Quero mandar uns abraços aqui. Amanda Sampaio da Clima Tempo está aqui na live. Shirley Ferreira, abraço também, grande locutora. Fernando Monese, conhece o Fernando Monese? Ele é Não, um Fernando, grande não. locutor e trabalha também, tem uma atividade paralela que ele é igualzinho o professor La Casa de Papel. O cara tá bombando aí. Foi no The Ai, que Noite, é sucesso. legal! Que É legal, Fernando. locutor também. Prazer. Mas aí, voltando aqui ao assunto também, falamos aqui da voz em vários estilos. Você pode dar uma palhinha, somente um ou dois estilos? Eu sou muito Claro, curioso, eu gostaria de ver também. Não ao vivo, claro. né? Eu vejo Eu, gravado. eu fiz um. Ó, eu tenho uma coisa para gravar hoje. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, eu vou gravar uma coisa que é um sorteio que vai ter. Ok, Então, perfeito. eles pediram uma coisa muito animada e é uma personagem, enfim, é uma promoção meio varejo. Então, eu vou falar aqui, ó. São 3 carros, uma casa no sorteio final e milhares de prêmios todos os dias. Isso é um perfil.
para fora, mais varejo, tal. Se esse mesmo texto fosse uma campanha de fraldas infantis, eu falaria: são 3 carros, uma casa no sorteio final e milhares de prêmios todos os dias. Eu trago para dentro, eu coloco uma voz com mais acolhimento. Agora, se isso é num evento com médicos e eu tenho que me colocar dessa forma, eu falaria: pessoal, são 3 carros, uma casa no sorteio final e milhares de prêmios todos os dias. Então, assim, o texto é o mesmo e eu peguei um texto qualquer, enfim, que eu vou gravar daqui a pouco. Mas, nesse caso, ou eu poderia mandar... Aí, uma coisa importante, se chega um texto desse e não me mandam nenhum briefing, eu experimento essas três possibilidades, pelo menos. Uma bem para fora, uma mais para dentro e uma mais neutra, enfim, eu busco isso. Deu para perceber as diferenças? Perfeito. Então é se colocar ali, se visualizando, né? Por exemplo, a determinada demanda, né, no caso. Se colocar em situação, Thiago, eu nem penso muito. Claro, se eu parar para racionalizar, eu consigo falar: o mais varejo é um timbre mais agudo, com mais energia. O mais, pensando numa coisa mais íntima, eu vou abaixar o tom, eu vou deixar mais sussurrado, eu vou aproximar o microfone. Então, tecnicamente, eu consigo dizer, mas eu não penso muito nisso. Eu penso mais em quem está falando e para quem está falando, em qual situação. Esses 3 que eu acabei de fazer, o primeiro é como se fosse em porta de loja. Vamos lá, 3 carros, não sei o quê. O outro, eu trouxe o meu público pertinho. É uma mulher falando aqui, ó, você vai ganhar 3 carros e não sei o quê. E o outro, eu me coloquei numa situação de palestrante para pessoas mais maduras. Então, vocês vão ganhar 3 carros. Então, quando você se coloca em situação, o corpo e a voz vão junto. Eu não poderia falar assim se eu estivesse palestrando para 500 pessoas. Se eu falo assim numa palestra para 500 pessoas, as pessoas vão dormir. E se eu falo assim numa sala com bebês, as bebês vão chorar. Verdade. É isso. É aquela coisa, a cada ocasião, um certo clima, né? Sentir o clima da coisa, Exatamente. A o Mônica falando ambiente da... aqui. Bom, Mônica já me alimentou, me mandou um bolo delicioso no final do ano. Obrigada, amor, querida. Tamo junto. a Shirley falou que ouvir você é uma aula. Ela é locutora Obrigada, também. Shirley. Um abraço. Vamos aqui falar também, né? Tempos. Cada trabalho exige qual demanda de tempo? Eu já sei mais ou menos quanto tempo eu demoro para cada tipo de texto. Então, se é um texto institucional de 2 minutos, da hora que eu pego para fazer até eu entregar o... Peraí, deixa eu só tirar o som aqui. Até eu entregar ele editado, eu demoro 1 hora. Eu já sei mais ou menos isso. Porque eu gravo opções, aí quando eu vou ouvir, eu vejo que eu errei, eu refaço. É mais ou menos isso. Se é um trabalho que eu já sei o que o cliente quer, então eu tenho uma URA que eu gravo há 5 anos. Eu já sei a persona, eu já sei como eles querem. Eu demoro o tempo da fala, porque aí eu leio de um jeito que eu não erro, muito difícil, e já mando. Então é muito relativo. Agora, se é, sei lá, hoje eu fiz uma gravação dirigida de manhã, era um texto de 30 segundos tudo, mas a minha participação tinha uns 15 segundos. A gente ficou meia hora para fazer opção, para mudar o jeito e tal. Então, é mais ou menos assim. Diferente de audiolivro. Quando eu gravava audiolivro, e que hoje em dia eu não tenho mais pego por falta de tempo, oi, Leia, oi, Serginho, eu demorava para fazer 1 hora editada, né, sem erro, eu demorava 2 horas. Nossa. Então, aí você tem que se organizar mais no dia, né? Bom, e também eu quero saber também de uma questão. O que mais te motiva a trabalhar nesse nicho? Olha, é a possibilidade. Nunca tinha me feito essa pergunta, eu vou pensar. Mas é a possibilidade de expor a minha arte, ser recompensada financeiramente por isso, que é uma coisa importante, senão eu teria que fazer outras coisas para me sustentar.
e poder compartilhar isso. Eu falo assim, tudo bem, é legal ouvir a voz na televisão, apesar de eu não assistir televisão, eu não tenho esse prazer, assim, porque eu não vejo, então... Mas assim, quando as pessoas me mandam, as produtoras me mandam, eu fico feliz com isso. Mas mais do que isso, é, por exemplo, pegar um texto que fale sobre o patriarcado, é falar sobre uma mensagem que me toca de alguma forma. Para mim isso é mais importante. E dentro disso tudo, eu tenho que fazer, às vezes, falar sobre código de ética de uma empresa, que é uma coisa técnica, que não me envolve em nada, mas também faz parte do trabalho. Mas eu prefiro fazer falar sobre um código de ética a ter uma vida corporativa ou fora do estúdio, que é um grande prazer. Então me motivam várias coisas, assim, principalmente quando tem essa troca. E por isso que o Instagram eu gosto tanto de conversar com as pessoas, gosto de compartilhar, gosto de conhecer. Então, é isso me dá muito prazer. Você falou da questão do Instagram, né? E eu faço a pergunta também. Rede social tem sido uma boa vitrine também para conhecer os seus trabalhos? Quem é você? Ah, eu acho que sim. Eu nem pensava muito nisso quando eu comecei a compartilhar as coisas, né? Sei lá, eu não achava, e nem acontece muito, de vir trabalho novo pelo Instagram. Acontece, mas assim, 5%, nem isso, 2% do que eu trabalho vem do Instagram. Mas eu tenho muitos clientes no Instagram que, né, que são meus amigos e que acompanham o trabalho. E aí eu percebo que quando eu posto alguma coisa, por exemplo, falando como eu fiz esse trabalho, eu nunca falo cliente, né, como um sigilo, acho que é importante a gente ter essa ética, só depois que já vai para o ar. Mas eu percebo que os meus clientes também me colocam num lugar de saber o que está fazendo. Porque nem eles, nem as produtoras de áudio sabem internamente como é o nosso processo. A gente fica aqui dentro, fechado. Então, compartilhar isso nas redes sociais, eu acho que ajuda nessa relação, ajuda a ser lembrado, às vezes, né, também é bacana. Mas o mais importante tem sido essa troca com outros colegas. E que eu acho muito legal, assim, se não tivesse nenhum cliente meu, eu continuaria fazendo o que eu faço, porque eu gosto dessa troca. Bom, é um vício que é bom, né? É prazeroso. Uhum. Bom, aqui Sim, o muito. produtor de áudio Som Estúdio diz: eu, como produtor, adoro assistir lives de locutores, parabéns. Ou seja, é um aprendizado, né? Que a gente está aprendendo ao vivo. Um Muito abraço para o legal. Nelsinho Tamberi, produtor do Domingo Legal, grande amigo. Sucesso aí para você, está sempre aqui também. Agora eu tenho algumas perguntas. Bom, trabalhar com voz, para muitas pessoas vendo, acha que é fácil, né? Mas é desafiador e você sabe muito bem. Você tem alguma técnica, costuma cuidar mais da voz? Como é que funciona essa questão de Sim, saúde vocal? Thiago. Sim, é uma disciplina o tempo todo. Hoje, por exemplo, que eu gravei bastante o dia inteiro, eu já tô com a voz cansada. Eu tô aqui, ó, a cada 2 minutinhos eu tomo um mini golinho de água. Porque quando a gente toma água, né, não é só para hidratação, mas a prega, ela faz um movimento que isso ajuda a manter ela aquecida. Eu faço fono há 10 anos, semanalmente. Agora eu tive uma outra questão que um exame meu deu uma alteração e aí eu fui para uma fono especialista. Então tenho o tempo inteiro que ficar ligado nisso e os cuidados que eu conheço eu só vou acrescentando. A Silvia fofa. Eu só vou acrescentando. Então eu aprendo uma coisa nova e vai somando a todas as outras disciplinas que eu sigo. Mas para mim não é um problema, eu gosto. Eu gosto de ter na bolsa um cachecol. Eu não posso, se eu tomo um ventinho, é a primeira coisa que atinge. Então, também acostumei. Eu não sou uma pessoa que grita. Eu não dou bronca nos meus filhos gritando. Então, eu não tive que mudar o meu jeito para poder cuidar da voz. Eu só me adaptei a algumas coisas. Então, não é um problema. Mas tem que cuidar muito o tempo todo. Bom, a gente está falando aqui voz, né? E você dá um show cantando também. Eu gostaria de saber também das experiências como cantora, porque você é multitalento. Então, Thiago, a parte do canto que veio desde sempre, né? Desde quando eu sou criança, sempre foi muito ligada no teatro. Então, eu estava lá fazendo um espetáculo como atriz, o diretor descobria que eu cantava, então põe uma cena cantando. Eu nunca fui compositora, eu não faço música, eu sou intérprete, mas eu nunca
me dediquei exclusivamente a essa carreira. Então eu gravo jingles na publicidade, eu faço canja em show de amigos, eu nunca fiz um show meu. E o ano passado eu comecei a ter essa vontade, o ano retrasado, 2019. Aí eu falei, não, peraí que eu vou começar a cantar mais. E também é um lugar, o Instagram acabou sendo um lugar para eu cantar. Como trabalho e como um prazer pessoal. Então, cantar faz parte da vida. A minha vida toda eu canto. Quando eu faço festas aqui em casa, fazia, né? Talvez volte a fazer. Eu faço karaokê, porque a música tá na vida. Eu toco violão e canto junto, e rodinha de violão. Então, eu sempre fui atrás da música, porque ela tá dentro de mim. Mas profissionalmente eu sinto que eu posso ir muito mais ainda. Então é o caminho. Nas metas de 2022 está lá. Então vamos aguardar. Você falou jingles. Eu pude Jingles, ver, eu os pude ver cantos. alguns trabalhos que você realizou. É difícil também fazer algo que envolve também a parte da música? Assim, o que eu percebo que acabam me chamando é, como cantora, mas o fato também de ser uma atriz cantora faz diferença, porque o meu estilo de cantar, ele vai mudando. Então, se eu vou cantar um jingle de criança para um público infantil, eu boto uma energia. Então, é tudo muito ligado. Por mais que você tenha falado, né, multitarefas, multitalentos, é tudo tão misturado. Porque se eu vou cantar, eu preciso saber o que eu estou cantando, para quem eu estou cantando e aonde eu estou cantando. Igual eu faço na locução, igual eu faço no teatro. Então é tudo tão misturado que eu fico até na dúvida, assim, sabe? Como é que eu me apresento? Porque eu não consigo dissociar muito. O ano passado eu fiz uma avaliação, assim, dos meus trabalhos, né? Até que eu fiz um gráficozinho e tal. E eu vi que eu tive 4% de trabalhos cantando. Agora eu tô na dúvida, mas acho que 28% como atriz e o resto como locutora. Aí você fala, então tá, então você mais grava como locutora. Sim, só que os meus trabalhos de locução são completamente ligados aos personagens e à parte de atriz. Ontem eu gravei um negócio para uma faculdade e no final precisava falar meio cantado. Então precisava ser uma cantora, atriz, locutora. É uma bagunça. Enfim, é uma ajuda em tanto, né? Ai, gente, eu não tô conseguindo voltar quem já entrou. Então, oi Jaime, oi Matheus, oi Cláudio, porque eu não consigo voltar. Oi para todo mundo. Bom, mas eu quero fazer aqui um pedido. Se vocês têm alguma curiosidade, pode mandar aqui, ó, tem um balãozinho e um pontinho de interrogação. Mande aqui a caixinha de perguntas. Aí a gente vai abrindo e vocês vão vendo aqui a pergunta na hora. Então, Sim, interatividade. Bom, a gente está sim. falando em interatividade. Como é que você também avalia essa questão do feedback de trabalhos? De clientes, assim? De clientes e também o pessoal que te acompanha nas redes sociais. Quais são os Ah, comentários assim que motiva você? são todos muito generosos, Thiago. Assim, uma coisa que a gente ouve, né? Ai, mas tem sempre haters. As minhas redes, assim, elas começaram muito pequenas e foram crescendo, né? O Instagram, eu acho que tem bastante gente hoje em dia, né? Eu converso com várias dessas pessoas, não conheço todas, mas assim, as pessoas são muito gentis, são muito generosas. Eu nunca tive nenhuma questão que eu tive, sei lá, que eu fiquei desconfortável com alguma situação. Então, eu não tenho nenhuma crítica a falar, que muitas pessoas eu vejo assim, não vou falar sobre isso porque podem achar aquilo. Eu não penso muito nisso. Eu vou falando, eu vou compartilhando, vou tendo essa troca e eu só acho legal. Eu não tenho nenhuma coisa que eu fale, putz, não devia ter feito ou, ai, nossa, fui mal interpretada. Eu acho que as pessoas que estão aqui me seguem e eu sigo e eu troco, são pessoas muito legais. Não, só acho legal. Olha, Muito bem. Temos tem aqui o mais gente Vicentino chegando. Gomes, grande Uhum. ator, prestigiando aqui a live, um abraço. Fala também a questão do palco. O que que o palco significa para você? Ah, saudade. 2 anos e meio, quase. A última vez que eu fiquei em cartaz foi em dezembro de 2019, antes dessa pandemia. E desde os 13 anos que eu não ficava fora dos palcos, né? Então é uma vida. É um lugar, Thiago. É difícil falar,
para quem não é de teatro, assim, talvez não talvez fique meio piegas, assim, que é um pouco, mas é um lugar tão confortável, é como voltar para casa, sabe? Então, tô com muita saudade, tô sentindo falta, porque faz parte da minha vida inteira. Eu nunca fiquei um ano sem entrar em cartaz. Então, e coincidiu com o meu Instagram, né, com mais pessoas, então também as pessoas que estão aqui, que me veem só como locutora, talvez nem saibam como a minha vida no teatro é muito mais intensa do que eu tenho mostrado ultimamente, porque eu tô fora. É vida. Não consigo me imaginar fora. O meu marido, ele é ator também de formação, mas ele parou de fazer teatro já faz uns 10 anos e ele não sente falta. Então acho que é muito de pessoa para pessoa, assim. Eu não consigo viver longe, não me imagino longe, e é isso. Bom, então isso é uma curiosidade que talvez muitos não saibam, né? Essa função sua de atriz. E eu gostaria também que você relembrasse também alguns trabalhos também. Quais foram os mais marcantes? O primeiro que eu fiz, que foi projeção nacional, foi um trabalho de colorama, Sim. na locução, e que eu até fiz um estudo de interpretação dele em algum feed meu, não faz muito tempo, mas também não é muito para baixo, que eu avaliei ele, porque foi uma peça que eu fui dirigida pelo Dario Forghieri, e ele dirigiu frase a frase, cada frase tem uma intenção diferente. Então essa peça, quando era apresentada para os clientes, assim, para algum teste, tinha uma aprovação muito boa, porque ela mostra muito de interpretação. Então foi uma peça muito marcante. Aí depois eu fiz algumas campanhas legais também, fiz uma de CIF, que foi a primeira campanha da depois da pandemia, assim, foi o primeiro comercial feito com essa gravação, que hoje está comum, né? De celular e tal. Ah, e a Ali falou que assistiu isso ontem, isso mesmo. É muito legal, né, Li, pensar no processo. E essa peça já tem 7 anos, eu acho, essa de colorama. E essa de CIF que eu fiz foi a primeira peça gravada em celular e com uma linguagem que eu comecei a chamar de locução Covid, que a gente falava, a gente está tanto tempo em casa, né? Tinha essa coisa mais acolhedora e virou um novo tipo de interpretação. Eu nunca tinha feito essa voz mais acolhedora e nos últimos 2 anos, essa voz que eu chamo de voz Covid, acolhedora, tem aparecido muito. Então, a locução também ela tem um movimento. Agora eu tenho gravado muita coisa mais para fora, mas assim, vamos retomar a vida. Então, a gente acaba, nosso trabalho é muito ligado ao que está acontecendo no mundo, né? Não podemos dissociar. Verdade. E você sente saudade também naquela correria dos bastidores? Eu gostaria que você também mencionasse também, eu sempre gosto de frisar isso, porque no teatro a gente vê uma engrenagem, né, do trabalho em equipe e também fala um pouquinho dessa importância, né? Ó, aqui no meu estúdio eu tenho uns refletores, vou tentar mostrar aqui. E eles estão. Ok. Tem um deles que está com mau contato, ele fica acendendo e apagando. Então não é falha da live, não, é falha da luz aqui. Olha, o que eu sinto mais falta de conviver com pessoas que o teatro possibilita. A gente tem uma relação muito íntima, né? Coxia, fazer espetáculo, sempre tem muita gente, tem a parte técnica, tem a direção. Então esse bastidor do teatro é muito assim, é o momento. A gente chega no teatro 2 horas antes da peça. E durante o espetáculo, você às vezes não encontra. Se eu não contraceno com um tal ator, eu não encontro ele nesse momento. Mas as 2 horas antes, que a gente aquece, que a gente conversa, que a gente passa uma cena ou outra, são os momentos mais preciosos desse mundo do teatro. E eu já fiz muito, Thiago, eu já fiz muito comercial de TV. Depois que eu tive meus filhos, né? Minha filha está com 13 anos, eu parei de fazer para não, porque assim era muito tempo de teste e tal. Aí eu decidi não fazer mais. Mas eu já fiz muito comercial de TV e os bastidores também eram deliciosos. Equipe de filmagem, você tá lá, tem 40 pessoas trabalhando junto. A relação é mais fria porque eu só conheço a pessoa naquele dia, né? Diferente do teatro. Então, assim, eu tenho saudade dessa parte da publicidade, eu tenho saudade do clima, mas não das pessoas, porque eu não fiz vínculos tão profundos quanto no teatro. Tem uma companhia de teatro que chama Companhia Piquenique, e que eu faço peças com eles desde que eu tenho 20 anos de idade. Então, assim, tô com 42, então é muito tempo. É uma relação de vida, de amizade profunda.
Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se você quiser também, fica à vontade, pode ler juntinho comigo também. Hum? É a pergunta do Nilson de Souza, ele fala, tem essa versatilidade com a voz da locução? Quan... Ah, tá, ok. É porque Como tá muito longe aprender e aqui. ser um profissional e onde Isso. buscar, né? Ele quer Olha, fontes, caminhos. Nilson. Nilson, assim, eu acho que, como eu vim do teatro, e no teatro eu tive a chance de experimentar muitos tipos de personagem, então, desde tragédia grega, que tem uma linguagem, comédia dell'arte, que tem outra linguagem, teatro realista, teatro expressionista. Eu fiz um espetáculo que era um drama expressionista de forma épica, que é um outro tipo de interpretação. Então, quando eu entrei no mundo do áudio, eu já vinha com essa bagagem. E aí eu fico com muita dificuldade em dizer um outro caminho que não o meu, porque é o que eu conheço. Eu percebo que quem não teve essas vivências de experimentar tem que se virar para ter essa bagagem de uma hora para outra. Então é um processo diferente. Então eu sempre indico fazer curso de palhaço, fazer curso de clown, fazer curso de interpretação, de teatro, fazer curso de canto. O canto possibilita a gente entender o nosso aparelho fonador de uma outra forma. E às vezes, se vem um briefing assim, olha, uma voz mais grave, mais séria, e você consegue entender como colocar a sua voz nesse lugar, às vezes você não precisa ter 20 anos de teatro tendo feito personagem sério. Às vezes, só com essa instrução mais técnica, você consegue. Então, é muito de pessoa para pessoa, por isso que é também importante essa questão de um mentor, de um professor, de um diretor te ajudando, para ver dentro do seu processo individual quais são os caminhos. A Maria que está aqui, a gente fez uns trabalhos, a gente se encontrou algumas vezes online, e o processo dela foi diferente do meu. Às vezes eu falo para ela, vamos experimentar fazer isso. Para mim é óbvio, para ela não. Mas às vezes ela me dá uma coisa que é diferente do que eu faria e é muito legal. Isso que é bacana, né? O mundo do áudio, mesmo nessa versatilidade, ele quer saber a sua versatilidade. O seu ficar bravo, o seu fazer uma voz acolhedora, o seu varejo. Isso é maravilhoso, é muito democrático e muito maravilhoso. Não tem uma fórmula só, né? Bom, e também você teve algumas experiências também com o Tiago Adorno, né? Eu gostaria que você Uhum. comentasse também. O Thiago, meu amor, o Thiago é um ator, apresentador, ele é sensacional e ele tem um bloco de carnaval. Sim. E o bloco do Adorno, que é um bloco que tem há 6 anos, antes da pandemia, a gente fez a nossa apresentação no carro alegórico, carro, assim, foi sensacional. Descemos umas ruas lá na Lapa, em cima do trio elétrico, e eu cantei com eles. Então éramos em quatro cantores, 2 homens e 2 mulheres. O Thiago era um dos homens. E foi uma nova experiência, porque você cantar em cima de um trio elétrico para milhares de pessoas e carnaval, que já tem um clima muito favorável, eu achei sensacional. Beijo pro Thiago, ele é maravilhoso, um baita cara generoso, que dá oportunidade para muita gente. Eu falei para quando ele me chamou, eu falei, olha, Ti, vou fazer o meu melhor, mas assim, eu nunca nem fui num trio elétrico, mas eu vou tentar. E aí, chegando lá, ele super colocou a gente, todo mundo no clima. Pena que não vai ter ainda, mas no ano que vem, 2023, Vamos tomara aguardar. que a gente tenha. E é um bloco de atores, assim, tem muita gente de teatro que vai. Me senti em casa, foi muito legal. Bom, então é aguardar e ver no que vai rolar, né? Ainda No estamos que ainda vai no rolar. início do ano, né? Mas desse ano já sabemos que não vai ter. Mas ano que vem, talvez. Bom, então, Vacinem-se para ter, por favor, todo mundo. dose de reforço, né? Vamos lá. É a pergunta que eu também quero aqui fazer, nada mais é do que uma curiosidade. Como é que funciona a sua rotina? Como é que você se organiza? Tá, eu vou falar isso. A Ali mandou uma pergunta aqui depois, se você Sim, fica à puder achar aí vontade. também. Olha, minha rotina é assim. Eu sempre escrevo em agenda, não sei se vai dar para ver. Isso aqui foi ontem, segunda-feira. Isso aqui foi hoje, terça-feira. Aí eu vou mostrar quarta. Nada.
Aí vou mostrar quinta, quase nada. Então, eu não sei o que eu vou fazer no dia. Eu não sei, eu acordo. Hoje eu tinha uma gravação dirigida que era com o pessoal de Moçambique, então eu sabia que ia ser às 9h30 da manhã, Singapura, eu sabia que ia ser às 9h30 da manhã, estava agendado, era o que eu tinha hoje. Aí terminou, apareceu um outro teste. Aí chegou mais uma URA, da minha URA, né, que eu sou contratada, chegou um trabalho deles. Aí minha filha teve um animatic para gravar. Aí agora eu vou gravar esse texto que eu li um pedacinho para vocês. Então é assim, Sim. não tem rotina, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que as coisas acontecem. E toda vez eu falo pro meu marido, assim, que eu fico insegura, né, de gente, não sei se eu vou ter trabalho essa semana, esse dia. E aí quando começa a aparecer, assim, eu ainda fico, por mais que eu já tenha uma rotina de bastante trabalho há uns 4 anos, todo dia eu me surpreendo. Todo dia eu falo, nossa, ai, eu fiz um videocase no final do ano passado, aí hoje a produtora me mandou, olha, a diretora gostou bastante, isso vai virar uma peça para um evento, para uma convenção. Então, Bacana. um trabalho puxa o outro, que puxa... Eu não sei, é uma loucura, não sei nem te dizer, porque eu não tenho rotina e eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Bom, e há momentos que a gente tem que meio que se desligar também um pouquinho, né? Trabalho em excesso pode gerar Então, alguma série de problemas. Mas o que você costuma fazer que te motiva a também relaxar, ou seja, descontrair? é uma questão isso, viu, Thiago? Porque, por exemplo, eu vou ter uma... eu queria subir a pergunta da Li. Vê se você consegue, por favor. Ela falou A alguma pergunta coisa. dela Só para não é perder isso. aqui. Vou ler aqui rapidinho. Você me daria uma dica para fazer um trailer de filme na voz feminina? Tentei fazer um teste e não achei o tom. Um trailer. Li, acho que você pode me chamar no direct depois, só para eu entender um pouquinho mais, porque não sei, o trailer de filme é de repente fazer algum personagem ou é a chamada do filme, tipo a que a Mabel tem feito na Rede Globo. Filme de terror, Filme de socorro! terror. Socorro, Li! Me chama depois para eu entender, não entendi direito onde eu posso te falar alguma coisa. Me chama que eu não entendi. E sobre isso do... O que você perguntou? Do dia... do tempo livre. Isso. Ó, vou falar que é muito difícil. A última viagem que eu fiz, que eu relaxei, foi em janeiro de 2020. Aí agora eu tô há 2 anos só trabalhando todos os dias. 24 de dezembro, todos os dias. E agora, quinta-feira, eu vou pro México. Vou passar 12 dias com a minha família lá, eu tenho uns primos lá. Tô avisando alguns clientes que chegaram, assim, hoje apareceu um teste que vai gravar só semana que vem. Eu já falei, olha, eu vou gravar à noite emergências e refações. Eu não vou pegar trabalho novo. Mas é difícil para mim, Thiago. Esse desligar é só quando eu tô fora em alguma viagem, por exemplo, essa que eu vou pro México, que eu preciso ir, eu preciso relaxar um pouco. Mas não faz parte eu não programo muito e é só quando assim, tipo, é viajar para fora. Vai ser a segunda vez que eu vou viajar depois que eu bombei. Agora eu bombei, né? Então, vai ser a segunda vez que vai acontecer uma viagem e vamos ver como eu vou me comportar, porque não é fácil. Eu fico tentando responder todo mundo. Eu preciso aprender. Para não dar um burnout, que é o que você falou, né? Dar algum problema pior, assim, uma consequência pior. Assim, eu sou uma pessoa calma na vida, mas eu preciso precisa ficar atento, né? Porque é um risco grande de dar ruim. Bom, também queria saber, curiosidade também da minha parte, referências. Quais são as suas referências? Na Na locução, no locução, canto? ah, eu penso às vezes nisso. Como atriz, eu gosto muito do processo de trabalho da Majoristiano. Acho ela uma atriz com uma linguagem linda. Ah, que eu vi ontem, que tá fazendo alguma novela, que eu não assisto TV, mas eu vi ela numa novela. Esqueci. Denise Fraga, também, como atriz, eu acho boa referência. No canto, cara, no canto é muito louco, porque Marisa Monte sempre foi uma grande referência para mim. A interpretação da Elis Regina é sensacional, como todo mundo sabe, não tem nada de novidade.
E na locução, as minhas duas grandes referências são Regina Bittar, né, que é uma mestra, que eu aprendo muito com ela, e a Simone Clias, que foi a pessoa que eu mais ouvi pensando numa locução que eu me identificava. Assim, eu ouço a Simone falando e gravando coisas, eu falo, nossa, é como se fosse uma pessoa que eu imaginava, antes de gravar muita locução, assim, eu imaginava que era um caminho. Então, poderia dizer essas duas pessoas, a Regina Bittar e a Simone Clias. O que você pensa também a respeito, né? Agora a nova moda é os podcasts. Você toparia também realizar um projeto seu também? Um projeto meu, você sabe que me falaram isso esses dias, de que os conteúdos que eu coloco no Instagram poderiam virar um podcast? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, semana passada, alguém falou sobre isso. Eu falei, nossa, eu não sei nem por onde começar, não sei nem como faz. Eu não sou muito tecnológica, apesar de parecer, por eu usar o Instagram, mas é tudo uma grande farsa, porque os filminhos, quem faz é um amigo meu, designer. Eu aprendi há pouco tempo a fazer vídeo no Reels e salvar com o filtro, e aí eu salvo no celular e aí eu posto. Eu nem sei se eu faço certo. Então, se alguém me chamar para gravar, se eu tiver só que falar, eu faço. Se eu tiver que pensar na parte técnica, eu já dou uma desistida, Thiago. Eu não sou muito dessa área. Mas eu adoraria fazer um podcast. Se alguém quiser me convidar, eu gravo. Ó, o Muito bem. Jota lindo aqui falando. Mestra Regina Bittar também é uma referência para mim. E você, é claro. Ah, seu lindo, obrigada. Jota, a gente vai fazer um exercício. Vamos fazer o exercício. Quando eu voltar de viagem, já combinei com ele. Porque tem algumas pessoas, Thiago, que a gente tá... Eu não conheço pessoalmente, mas assim, só de ficar em contato no Instagram, eu já considero amigo, eu já torço para dar tudo certo. E quero ajudar do que for possível, já peço conselho. É uma troca muito linda. E o Jota, a gente vai fazer uma coisa juntos. Muito bem. É uma pergunta que eu... Letícia. Desculpa, Thiago, a Lê tá falando Fica à vontade. aqui que ela, uma fofa também, que a Regina Bittar é muito generosa. Ela é mesmo. Ela é sensacional. A Regina, dentro do Clube da Voz, assim, ela é uma daquelas pessoas que eu até fico imaginando como ela divide o dia dela, porque todo mundo tira dúvida com ela, principalmente de orçamento, ela fala sobre tudo. E isso dentro do clube, imagino fora, né? Ela deve ser uma vida muito louca e ela dá conta. Bom, você falou da questão em amizades até a modo à distância. Não gera estranheza, né? Porque agora é muito requisitada a questão das lives, eu fazer um convite, você aceitar. É de boa já? É natural? Ou às vezes você olha, poxa, é uma pessoa que às vezes está em outra capital, aí vai fazer um convite, cai a ficha ainda? Porque tá tudo Cara, tão rápido. Thiago, eu aceito. Eu aceito e experimento. E sempre foram boas experiências, então vou continuar aceitando. Só me chamar que eu faço. Mas você pode ver, assim, eu fiz no meu perfil uma live na vida toda, porque eu queria falar sobre um processo de gravação, e aí eu não sabia gravar mais de 1 minuto. Eu falei, deixa eu apertar aqui no ao vivo, só para ficar gravado mais. Mas eu mesma, Então eu acho ótimo receber convite, porque se fosse depender da minha proatividade nesse lugar, não ia acontecer. Muito bem. Agora, para fechar aqui, né, a penúltima pergunta nada mais é do que dicas para quem sonha em trabalhar nesse universo, tanto da música, na locução, no teatro. Quais são as dicas que você pode deixar? São setores diferentes, né? Sim. Então, no teatro, eu percebo que você precisa conhecer pessoas, porque, sei lá, quem faz um curso e às vezes continua com o grupo, porque se você não conhecer as pessoas para participar de algum grupo, é uma arte coletiva. Então, 100 pessoas para você entrar num grupo, você não consegue fazer. O teatro não é uma decisão individual. Não adianta você falar, quero fazer teatro. Você não vai dar conta de fazer sozinho. De ser o ator, de se dirigir, de contratar o teatro, de pegar patrocínio, de vender ingresso. Não tem como. Então, para o teatro, é necessário você gostar de pessoas e de querer conviver com pessoas de diferentes lugares, porque é isso mesmo. O teatro é uma grande bagunça de gente e eu acho isso maravilhoso. Eu adoro conhecer gente, então, para mim, me encontro no teatro. O lado da música, se for gravação de jingles na publicidade,
É o mesmo caminho de locução. Eu gravo jingle para a mesma produtora que eu gravo locução. Hoje em dia, tem muitos lugares que você consegue gravar direto. Então, um cliente direto, o LinkedIn é um bom caminho para tentar conseguir clientes diretos. O meu processo foi através de produtoras de áudio, que conseguem os clientes. O caminho e a hierarquia é assim, né? O locutor, se for pensar numa campanha nacional, que é contratado pela produtora de áudio, que tem parceria com a produtora de vídeo, que são contratados da agência, que é contratada do cliente. Então tem um monte de caminhozinhos para chegar. Uhum. E a produtora de áudio, ela precisa da gente. Então, tem a Vive Locutora, que ela está fazendo agora, vai começar acho que semana que vem, numa nova turma, com 1.007 contatos de pessoas que contratam locução. Então você tem que ir atrás dessas pessoas, de quem vai te contratar. E as dicas que eu falo, né, que eu até divulgo assim no Instagram, que você tem que saber primeiro se é essa vida que você quer. Porque antes de eu ter uma vida de locutora, Thiago, eu não sabia como era. E também é um dos motivos de eu compartilhar. Porque assim, não é todo mundo que fica numa boa, sabendo que amanhã não tem nada para fazer. Aparece, cara, que bom que aparece, mas não foi sempre assim. Muitas vezes não aparecia e o que você faz com essa ansiedade? Então, saber o que acontece na vida de um autônomo, de um artista do áudio, para ver se é para você. E se for para você, aí só vai, aí não pode parar, até conseguir. Eu vi um post do Bruno Rochel, que ele também é um cara bem legal, que acho que foi ontem o post dele ou hoje, falando não desista, porque às vezes você está desistindo um pouquinho antes de dar certo. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu larguei tudo, larguei o meu outro trabalho corporativo que eu tinha, que me pagava um salário fixo, eu primeiro larguei para ver se ia dar certo no áudio. E se não desse certo, eu ia esperar mais, porque eu não ia desistir, eu ia fazer até dar certo. Que bom que deu, né? Mas assim, eu fiquei uns 6 meses sem ganhar nada, porque eu estava só indo. Aí meu marido segurou as contas da casa, o que já é um grande privilégio de você poder arriscar nesse nível. Eu larguei tudo. Minha chefe ainda falou assim, sério que você vai pedir demissão no momento de crise que o Brasil está? Eu falei, cara, eu vou, porque é o que eu acho que vai dar certo. Então, cada um sabe o seu momento de arriscar, de ir, mas se você entender que essa é a vida que você quer, ó, ali tá falando que tá nessa fase, se você entender que essa é a vida que você quer, você vai. E vai achar o seu caminho. Você não precisa fazer uma campanha em TV nacional para você dizer que você é um sucesso no áudio. Não. Se você pagar suas contas com dignidade, se você fizer o que você gosta, se você tiver a gratidão por aquele trabalho que está chegando e cuidar dos seus clientes, por menor que ele seja, pronto, você já é um sucesso dentro do que você se propôs a fazer. Muito bem. Tem aqui uma pergunta falando, me identifico pra caramba e tenho um trabalho fixo, só penso em música em 24 horas. Então, Eu eu não agora sei não o consigo nome, identificar o nome agora. É, Mas tá aí o porque eu comentário. entendo que talvez ele tenha um outro trabalho, mas ele pensa em música 24 horas. Lógico que não é toda hora que você pode falar, vou largar esse trabalho e vou viver de música. Talvez não seja a hora, mas se você quer isso, cada dia você tem que fazer alguma coisa para chegar mais perto desse sonho de viver só de música. E quando você chegar nesse lugar, você vai perceber que valeu a pena todo o esforço. É isso, tem que tentar. Verdade. A Lu, linda. A Luciana Silveira, uma grande amiga que eu nunca vi na vida. A gente só se conhece online, mas assim, é uma grande amiga. Eu penso nela o tempo todo. Muito bem, aquele abraço. E agora, para fechar aqui, eu vou fazer a última pergunta, que é de praxe, que nada mais é do que uma reflexão. O que é o sucesso para você? Fazer o que gosta, viver dignamente com essa sua atividade profissional. Eu vivi muitos anos, Thiago, no teatro sem ganhar dinheiro. Então era uma realização, mas ela não era uma realização plena. O se sustentar, o ganhar dinheiro, ganhar o seu sustento através do seu trabalho, eu considero um sucesso. E aí você indo, cada hora, assim, eu nunca imaginei
que eu ia ter um dia o tanto de trabalho que eu tenho hoje. Então, assim, eu não almejava o sucesso que eu posso ainda chegar. Então, é um passinho depois do outro. Mas se você conseguir fazer o que você gosta, ter esse privilégio, ser grato por isso e viver dignamente com isso, com o seu trabalho, isso para mim é sucesso. Maravilha. Olha, eu quero agradecer aqui pela sua participação. Enfim, é uma aula, né? A gente aprende a cada oportunidade, né? Em cada entrevista eu aprendo algo e aprendi muito ouvindo você. Muito obrigado. Eu que Somente tenho agradeço, Thiago. gratidão. Foi lindo. Gente, já acabou. É assim, né? A gente vai falando sobre o que gosta, sobre o que faz os nossos olhos brilharem e o tempo passa e a gente nem percebe. Enfim, 1 hora e 4 minutos passa muito rápido, né? E é prazeroso. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Obrigada por todos que estiveram aqui, pela companhia. Tamo junto. Bom, pessoal, não acaba não, porque a live vai ficar salva aqui no IGTV. Aí depois de algum tempinho, eu coloco lá no YouTube. Aí o pessoal não perde lá no Thiago Comunicador. Aí vai vir outro projeto que eu já estou fazendo já, que é tudo o que aconteceu aqui virar um podcast de melhores momentos no Spotify. Então ninguém vai perder nada. Olha, maravilha, maravilha. Obrigada, querido. Muita gratidão, Até tá bom? mais. Abraço e a gente se vê por aí, né? Sim. Tudo pode acontecer nessa vida. A vida é maravilhosa por isso. Um beijo. Valeu, pessoal. Valeu.